estamos aí, né, gente? Novamente, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu estava conversando já, estava com o Paulo agora há pouco. Tem umas notícias bem interessantes, parcerias de estágio, trabalhos. Então, aproveitem todo esse potencial nessa noite. É uma palestra de tema muito importante e pertinente, né, na atualidade. Então, é o Paulo Sérgio Silva Ramos, ele é engenheiro agrônomo. Vai estar falando aí, então, a palestra dele sobre integração lavoura-pecuária. Ele é proprietário da empresa Perene Agronegócios. Então, ele tem empresa em gestão de projetos relacionados a eventos para agronegócio, planejamento e uso da técnica de integração lavoura-pecuária. Ele tem atuação comercial, supervisão em vendas. E trabalhou também multinacional como empresa de tabaco e celulose. Então, ele tem um grande conhecimento, ele atua lá no nosso Nordeste, mas especificamente na Bahia. Aproveitem todo o conhecimento. O Paulo, ele tem um canal, até descobri ele lá, a gente se conheceu ele pelo Facebook, ele publica umas coisas bem interessantes em relação à integração lavoura-pecuária, dos trabalhos que ele tem. Depois ele pode deixar para a gente aí os canais, para que quem tiver interesse possa também estar seguindo ele e compartilhando dos conhecimentos. Então, agora eu passo a palavra para o Paulo. Eu agradeço já em nome da universidade, aqui da FACREI de Cornélio Procópio, pela disponibilidade dele de estar essa noite com a gente, passando um pouco do seu conhecimento sobre esse tema tão importante que estamos estudando aí na atualidade. Muito obrigada, Paulo, e seja bem-vindo. Ok. Muito obrigado também à Faculdade Cristo Rei, na pessoa da professora doutora Monique. É uma satisfação estar participando. E também agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí. É uma alegria estar discutindo com os colegas, né, pessoas que estão em formação aí, a questão da ILPF, né? E o objetivo nosso aqui não é estancar um assunto, não é trazer a verdade absoluta, pelo contrário, o que eu costumo dizer, e eu comentei isso com a professora Monique, a ideia é fazer sempre o que eu chamo de provocação mental, né? Fazê-los pensar sobre a questão do ILPF, como ajustar o ILPF para a realidade. Como a professora Monique falou, eu estou na ponta, né? Tem essa capilaridade, eu estou junto com o produtor rural, com o pecuarista, e muitas vezes, todos nós, quando saímos da faculdade, da universidade, ou quando nós estamos trabalhando, nós temos de enfrentar esse novo desafio, que é convencer o produtor, o pecuarista, a adotar uma nova técnica, que seja IATF, na área de bovinos, na área de caprinos, ovinos, que seja ILPF, na área de agricultura, na área de zootecnia, enfim. É sempre um grande desafio. Então, o objetivo aqui, nesse bate-papo, vamos chamar assim, é apresentar um case do Nordeste, mas que tem uma repercussão aí a nível nacional, porque a gente tem feito trabalho também em outros estados, como a gente vai comentar, tá ok? Eu espero que consiga, ao final do tempo aí, agradar boa parte do grupo. Bem, meu nome é Paulo Sérgio, como está apresentado aí. A proposta é discutirmos sobre integração lavoura-pecuária-floresta. E aí já vem uma primeira pergunta. Bem, por que adotar essa nova técnica, né, de integração lavoura-pecuária-floresta? E os números já dizem, né? Você tem a FAO, ela sinaliza que 33% dos solos do mundo estão degradados. Então, mais um motivo, um grande motivo para adotar, sim, uma nova técnica preconizada pela Embrapa, onde o objetivo maior é fazer a recuperação desse grande catalisador que é o solo. E, com isso, os seus componentes. Mas isso é em nível do mundo. No mundo tem 33% dos solos degradados. E quando a gente vai para a América Latina, o que tem? A gente tem 50%. Segundo informações, são 50% dos solos latino-americanos estão já sofrendo alguma degradação. E quando a gente traz isso para uma realidade de Brasil, esse número, né, já agora em número, já são 120 milhões de hectares de pastos degradados. Isso é um número que interessa muito a todos nós de área de ciências agrárias, porque, assim, mostra o tamanho do mercado que existe para o profissional de ciências agrárias. Ou seja, a nossa empregabilidade está em alta. Precisa que a gente consiga passar e convencer
a quem vai comprar os nossos produtos, que seja produto físico, que seja produto intangível, conhecimento. Então, só por esses 3 pontos aí já justifica aplicarmos a técnica de LPF. E uma coisa que é interessante, quando se fala sobre a técnica de LPF, alguns ainda acham que isso é novo, né? Está acontecendo agora. Mas, na verdade, quando você busca nos primórdios aí da agricultura, da pecuária, nós percebemos que é algo que já vem acontecendo há muitos anos. Está o exemplo escrito aí, para vocês que estão acompanhando, na abertura do Brasil, na descoberta do Brasil, os primeiros cultivos eram de tabaco, mandioca e esse gado que tinha vindo da Europa, né? Então, assim, usando a mesma modelagem da Europa. E isso foi, então, se configurando. Passado um tempo, começou a se adotar a monocultura. E hoje nós temos, né, além da monocultura, um retorno a esses sistemas integrados, né, que nada mais é do que você ter mais atividades, mais culturas ou criações na mesma unidade de área. Com o avançar dessa pesquisa, né, já estou trazendo aí para os anos de 70 e 80, a Embrapa, mais uma vez, já em 80, a Embrapa começa, então, a desenvolver pesquisas, né, e pesquisadores de universidades também, alguns deles do sul do país, do Rio Grande do Sul, começam, então, a desenvolver novas culturas, novos sistemas, adaptando culturas e tendo mais de uma safra, as chamadas safrinhas. E dispara, então, a ideia de você ter sistemas integrados, com componentes integrados, para se produzir mais, para transformar a fazenda num grande negócio, a propriedade rural em um grande negócio. Então, começa a receber uma formatação, esse novo modelo que hoje nós estamos lidando, trabalhando aí, que é o chamado ILPF. Bem, em que momento, né, você pode estar utilizando ou não ILPF? Eu tenho feito trabalhos nos estados do Mato Grosso do Sul e também estive há 3 anos atrás no interior de São Paulo, Presidente Prudente, perto de vocês aí, e nós acompanhamos trabalhos com várias culturas e vários tipos de criações, né? Tanto de bovinos quanto caprinos, ovinos e grandes culturas, soja, milho e o componente arbóreo. Então, assim, o ILPF, ele cabe em várias situações. E eu vou estar comentando, conversando sobre isso aqui com vocês. Bem, o ILPF, ele cabe bem onde você tem solos degradados, precisando, com a agricultura, precisando ser renovado, buscar a fertilização desse solo. E também no sentido contrário, onde você tem pastagens degradadas, com pecuária apresentando resultados baixos e precisando reverter essa situação. E ILPF cabe também. E aí vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os primeiros sistemas que foram desenvolvidos. Nós temos aí o sistema Barreirão, foi um dos principais, que quando começou, era a ideia de usar o arado de Aiveca para incorporar o calcário, né, o gesso, a grandes profundidades e também levar as sementes do inso, das ervas daninhas, para camadas mais profundas. Tendo com isso uma economia, você tinha uma economia de herbicidas, da capina química, e em paralelo você também conseguia colocar os corretivos a uma profundidade interessante. Esse foi um dos primeiros do sistema Barreirão. Na sequência, eu vou passar rápido, porque isso aqui são registros e vocês todos conseguem essas informações fácil na internet e na próprio site da Embrapa. Depois vem o sistema Santa Brígida, né, que utiliza as culturas de inverno e como adubo verde. Isso era muito comum no sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E foi, então, acontecendo a tropicalização das culturas, dessas culturas de inverno, e hoje a gente consegue fazer culturas, safras, né, safras e safrinhas no oeste, no centro-oeste, também com a utilização de adubo verde no sistema que hoje foi batizado de Sistema Santa Brígida. Tem também o Sistema Santa Fé, né, onde a gente utiliza a baixa movimentação do solo. Vou me apegar um pouco ao Sistema Santa Fé e vou apresentar um case aqui com resultado muito satisfatório, onde nós fizemos um trabalho no estado da Bahia,
muito interessante com o Sistema Santa Fé, onde a ideia é utilizar a técnica de baixa movimentação do solo. E eu sugiro essa técnica porque, assim, antes de nós buscarmos falar de novas técnicas que aumentem os custos do produtor rural, do pecuarista, é preciso que a gente analise o quanto ele tem de estrutura para adotar uma determinada técnica. E essa técnica você reduz uma aração e uma gradagem. Lógico, é necessário, eu vou mostrar na sequência, analisar o perfil do solo. Quais as características do sistema ILPF? São essas que estão aqui na tela, não vou estar lendo todas, mas uma que eu me apego muito é o retorno técnico e financeiro, um dos primeiros que aparece aí. Por quê? Porque a técnica, ela dá, sim, um retorno financeiro extremamente satisfatório. O produtor, ele percebe que ele aplicando essa técnica de LP, sem a floresta a princípio, mas pode também colocar a floresta e deve, em algumas situações, você tem um retorno muito interessante, que é você renovar toda uma pastagem degradada, utilizando uma cultura como milho, como soja, como aipim, como mandioca, a depender das nossas regiões do país, desse nosso país continental, você consegue implantar, renovar a pastagem com um custo muito baixo, subsidiado pela cultura que você implantou. E o resto das técnicas que você conserva solo, você provoca a fertilidade do solo, você melhora a fertilidade do solo, você melhora a microbiota do solo, a química do solo, a aeração do solo. Então, são vários que eu não vou detalhar aqui agora, até para que sobre tempo para que a gente possa estar discutindo. Bem, esse é um exemplo claro da utilização da ILPF. Você tem a ILPF sendo aplicada em áreas de pasto, pastagens degradadas, e lembro do número que eu mostrei a vocês, são 120 milhões, e isso no Brasil, e isso não se restringe ao sul do país, ou ao centro-oeste, ou ao nordeste. Eu tenho viajado, e vocês também, com certeza, têm feito viagens, e a gente, infelizmente, consegue ver situações como está apresentando aqui nesta foto, né, nessa foto de cima, com pastos extremamente degradados. Então, aparece aqui a situação onde você pode implantar a cultura da soja, nesse caso aqui aparece como a soja, para fazer a recuperação de uma área degradada. Paulo Sérgio, precisa necessariamente que seja apenas a soja? Não, pode ser várias culturas e nós vamos citar. Eu tenho casos, por exemplo, eu acompanho casos no extremo sul da Bahia, quase divisa com o Espírito Santo, onde nós temos a cultura da melancia sendo utilizada para a recuperação de pastos, né? A melancia, ela tem um encaixe, um posicionamento muito bom comercialmente, porque ela é plantada no extremo sul da Bahia, e ela consegue chegar nos mercados do estado de Vitória, no Espírito Santo, e no Rio de Janeiro, com bastante rapidez em função da logística. Então, é um produto que se aplica bem à utilização do ILPF. Só aí eu já como mostrei a vocês o quanto é possível trabalhar com ILPF com várias culturas. Mas pode acontecer também, e vem acontecendo, né, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Centro-Oeste, eu acompanho áreas, aqui também no oeste da Bahia, eu acompanho áreas onde nós temos a cultura da soja se mostrando extremamente eficiente economicamente, mas chega um momento que ela passa, como aqui no oeste da Bahia, ela passa um entre-safra, um período de veranico, que ela não resistiria. Então, aí você entra com o cultivo de gramíneas, né, as braquiárias comumente usadas, para você colocar a pecuária. E isso aumenta a sustentabilidade, o caixa da empresa. E isso é extremamente interessante. E também você percebe que, nesse caso, especificamente usando a pecuária, você aumenta também a empregabilidade, e isso é uma notícia boa para todos nós, né? Inclusive para a turma que está vindo aí, formando, a questão do emprego da pecuária nas áreas de agricultura, ou seja, cria-se um espaço para o mercado de zootecnia. Bem, e quando se fala de LPF, não é? Porque é muito comum nós nos apegarmos, e se você fizer uma pergunta ao produtor rural, ao pecuarista, qual o componente que você tem no seu sistema?
a maioria deles, infelizmente, só consegue ver um componente. Ou ele acha que ele produz só o gado, ou o carneiro, né, ou o caprino, o bubalino, mas, na verdade, ele tem, e com alguns ainda consegue entender o componente solo ou o componente forrageiro. Mas, na verdade, quando nós estamos falando do sistema ILPF, é interessante que você já comece a abrir a sua mente e ter uma visão sistêmica dos vários componentes que nós temos. Eu vou estar citando aqui os principais, que é o solo, as forrageiras, animais e os animais. E aí vem uma primeira pergunta, né? E é fundamental, aqui a gente tem dois colegas que trabalham na nossa equipe, né? Técnicos agrícolas, fazendo a retirada da análise do solo. Então, assim, é muito importante você ter a leitura da fertilidade do solo. E, infelizmente, eu faço um desafio positivo para vocês que assistem. Vocês, ao chegar a uma propriedade rural, né, marquem aí 10 propriedades e peçam a esses donos dessas áreas a última análise de solo. Infelizmente, os poucos que apresentam, essas análises têm mais de 5 anos. Quando tem? Não digo grandes agropecuárias, no médio e pequeno. Então, assim, é fundamental que a gente conheça essa fertilidade do solo. Esse é o componente solo, né? E aí eu trago esse exemplo aqui. É muito comum falar, Paulo Sérgio, em que situação o ILPF cabe, né? Você tem aqui a camada de matéria morta, né? E isso é muito interessante, a cobertura do solo que o ILPF provoca, ele traz, como diminui o impacto da gota da chuva sobre o solo. Isso é extremamente interessante para a questão de solos. E uma pergunta muito comum é, Paulo, me diga uma coisa, os meus solos são solos argilosos, arenosos, cabe o ILPF? Claro que cabe. Vale a pena destacar que essa foto em especial que vocês estão vendo aqui, que destaca 5% de argila, e essa foto aqui é em uma fazenda na microrregião de Presidente Prudente, onde eu passei uma semana fazendo um trabalho e registrei isso aqui, a menos de 200 quilômetros de vocês. E eu vou mostrar um caso, esse aqui é com 5% de argila, e eu vou trazer um caso para vocês aqui, em solos pesados, com altíssimo percentual de argila, solos de massa P, né, conhecidos como solos de massa P, onde nós utilizamos a integração lavoura-pecuária com um resultado super satisfatório, inclusive utilizando a técnica de baixa movimentação de solo. Aí está um destaque, né, mostrando a nossa atuação no campo. Estou eu aqui, protegido do sol, e mostrando a equipe participando. É importante fazer a correção e adubação de solo, para você ter uma recuperação de pastagens. Aqui está o que nós fizemos, milheto, guandu e braquiária. Eu vou mostrar na sequência. Agora nós já estamos falando do componente forrageiro. Observe que dentro do componente forrageiro há também uma variedade grande do que se pode utilizar para você buscar o sistema ILPF. Paulo Sérgio, existe uma receita de bolo? Não, não existe. O que existe é o entendimento de cada um de nós profissionais para buscar compreender o que tem à disposição no mercado e o que a sua região, com as suas características edafoclimáticas, oferecem para que você faça os devidos ajustes. E aí, o componente animal, que faz parte também, é um catalisador, ele é um catalisador importante, porque se nós observarmos, ele faz, o pastejo dele é onde ele quer, né? Por mais que a gente faça um bom sistema de manejo de pastagem, mas ele circula muito, o animal circula, e ele acaba levando o estrume também, os seus dejetos, para as áreas onde ele resolve deixar os estrumes. E isso você precisa, então, compreender e trazer essa realidade para todo o sistema. Bem, aqui nesse slide eu falo sobre a questão do animal e o quanto ele consegue provocar mudanças nesse sistema. Você pode ter desde a compactação de solos, né, de uma determinada compactação, até uma quantidade maior de excrementos em uma determinada parte de um determinado pasto. Então, é necessário, sim, o entendimento do componente animal em todo o sistema para que você consiga ter um resultado satisfatório. Continuando. Essa foto ainda também é na microrregião de Presidente Prudente, onde a gente começa agora a mostrar para vocês o componente arbóreo. Nesse caso específico, nós estamos mostrando aí, o componente arbóreo foi escolhido, foi o eucalipto.
mas eu vou provocar uma discussão aqui a respeito do componente arbóreo, que eu acho que é muito válido para todos nós, como profissionais de ciências agrárias. E um deles, quando a gente fala de componente arbóreo, são esses 5 itens aí que são importantíssimos para que você recomende um componente arbóreo para participar de um sistema de LPF. Você tem formação da copa, você conhece a formação da copa, do que você está indicando, você conhece a densidade da copa, passagem de luz para a forrageira. Existe uma máxima e um achismo de muitas pessoas que acham que, a depender do componente arbóreo, eucalipto, por exemplo, vai enfraquecer o braquiário, as folhas vão ficar finas, ou da forrageira. Isso não acontece, isso é mito, não acontece, né? Isso é um achismo, desculpem, isso é um achismo, e isso não é verdadeiro. Se bem feito, não traz problema algum. O tipo de fuste do componente arbóreo e o tipo de fruto é importante. Aí nós estamos mostrando que para você adotar um sistema de LPF, é necessário, está um destaque aqui de 2 plantadeiras, da aplicação da capina química, independente do seu tamanho, o LPF cabe, desde a pequena, média e grande propriedade. Então, assim, é importante que vocês entendam e busquem, antes de fazer uma recomendação de LPF, entendam e busquem como está realmente a estrutura de máquinas, eu chamo de parque de máquinas, da propriedade rural. É importante que você tenha essa consciência e saiba que o produtor rural, o pecuarista, ele terá necessariamente que investir, caso ele não tenha material suficiente, máquina suficiente para fazer. Então, a princípio, pode não ser algo barato para ele iniciar. E é necessário você ter essa avaliação, esse critério, para só então você recomendar a técnica de LPF. Aqui, exemplos, né, de máquinas que você também precisa para a utilização de LPF, só para apresentar. E aqui nós já temos, eu começo então a mostrar as fotos do case aqui que nós temos na Bahia. É interessante dizer que eu costumo brincar nos meus bate-papos, nas nossas palestras, eu costumo dizer que essas fotos, esses registros fotográficos, eles têm CEP. O que eu quero dizer com isso? Essas fazendas, nós que produzimos essas fotos, não é de Google, né, imagens, essas fazendas, inclusive, estão abertas à visitação. Aí está um detalhe da planta do guandu crescendo no meio do braquiária. E aí pode surgir uma pergunta, Paulo Sérgio, no caso do guandu, escolhido aí para ser um dos componentes forrageiros, quanto tempo ele leva? Bem, a depender do manejo que você ofereça no pasto, ele pode passar de 1 ano e meio, o que não é muito fácil, porque nós hoje temos as capinas químicas, o uso dos herbicidas. Então, a depender da aplicação, você pode realmente ter uma eliminação, todo o guandu ser eliminado já no primeiro ano. Mas mesmo assim, como foi o nosso caso aqui, o guandu ele chegou a quase 1 ano e meio, algumas plantas, mas mesmo assim ele tem um efeito extremamente positivo. Por quê? Porque ele rompe as camadas adensadas e compactadas do solo, camadas mais profundas, além de fixar nitrogênio. E também serve como um auxiliar para os animais na parte forrageira. Isso é muito interessante. Aí continua o exemplo. Nesse caso específico, nós utilizamos braquiária, milheto e guandu. Essas são fotos do local onde nós fizemos. Observem que toda a planta cresceu muito bem. Essa foto de cima, onde está aqui, né, antes do primeiro pastejo, vale a pena dizer que essa área foi pastejada por 2 vezes, o milheto, deu 2 cortes, muito interessante. E a planta do milheto chega na altura da sela do cavalo, dessa pessoa aqui. Aqui nós temos o gerente da fazenda, um engenheiro agrônomo, um colega nosso que trabalha também na Perino. Então, nós temos aqui uma situação extremamente favorável. Detalhe, essa área, nós utilizamos a técnica de baixa movimentação de solo. O pecuarista ele queria fazer aração e gradagem. Nós apresentamos, então, a técnica de baixa movimentação de solo, onde não há necessidade de se fazer aragem e gradagem. Só que, assim, pode surgir uma pergunta. Paulo Sérgio, mas se o solo estiver compactado? Bem, nesse caso, você, então, precisa usar o implemento antes. Mas, aí, em específico, nós fizemos um levantamento de perfil do solo, não havia camadas compactadas,
fizemos a técnica, utilizamos a técnica, e o pecuarista ficou super satisfeito. Por quê? Simplesmente ele deixou de gastar com aração e gradagem. Ou seja, a técnica LPF já trouxe de início uma grande economia. E poderia ter trazido mais caso ele optasse por fazer silagem com milheto. Ele não optou porque a própria fazenda também não tem estrutura de máquinas para fazer silo, para fazer silagem. Então, ele optou por deixar os animais pastarem nessa área, né? Esses materiais são produzidos por nós, esses registros fotográficos, né? Quando eu costumo dizer, tem CEP, brincando, né? Então, assim, aí é um outro detalhe que o milheto, ele rebrotou, teve um segundo pastejo, um resultado muito interessante. Primeiro pastejo com 52 dias. É interessante, eu vou fazer uma observação aqui. O próprio gerente da fazenda, acostumado a fazer plantios do capim com aração e gradagem, né, onde muitas vezes o solo fica pulverizado, várias vezes de grade. Então, ele observou, palavras dele, ele falava: Paulo Sérgio, eu percebo que o capim, quando novo, ele está bem fixado no chão, né? Porque ele pegava com as mãos assim e tentava, por exemplo, arrancar algumas plantas e, com uma certa resistência, ele não conseguia. Em paralelo a isso, ele cita que, com o sistema tradicional, ele conseguia arrancar fácil algumas mudas de capim. Então, isso mostrou para ele que o resultado era muito satisfatório. E aí vocês estão vendo o rebrote aí do milheto. Mais uma foto, um destaque da altura que o milheto ficou, material muito bom, né? E vale a pena muito o uso da técnica. Essa área é onde eu falo de solos extremamente pesados, solos de massa P, com um resultado muito significativo. Agora nós temos aí o sistema Santa Fé, onde nós utilizamos o milho, né? Aqui já é uma região leste da Bahia, onde nós utilizamos para recuperação de pastagens o milho, e nesse caso aí, nessa fazenda em especial, nós fizemos a silagem, porque nessa fazenda há uma estrutura para fazer a silagem. Então, é interessante, percebam que é interessante essa possibilidade de, além de fazer a recuperação de pasto, né, você gerar alimento para a propriedade, para os animais. Isso se mostra interessante, muito interessante, porque, segundo a Embrapa, a maioria das fazendas brasileiras não tem reserva estratégica alimentar, né? Os últimos dados de pesquisa mostram que apenas 4% das fazendas brasileiras têm reserva estratégica alimentar, que seja silagem, que seja feno, né? Isso, o último levantamento que foi feito. Então, assim, é necessário que o produtor rural, que o pecuarista, que nós, colegas de ciências agrárias, a gente passe a recomendar cada vez mais a utilização de reserva de estratégica alimentar. E aí está, mais uma vez, o detalhe, né? Nós temos aqui ainda plantas, depois do segundo pastejo, você ainda percebe plantas soltas de milheto aparecendo aqui, né? Com esse destaque aqui. Nós temos aqui plantas do guandu, eu estou fazendo um destaque aqui da planta do guandu. Aqui, essa área já tinha 1 ano e meio, e essas plantas aqui que vocês estão vendo do guandu, elas acabam resistindo mais tempo, algumas poucas plantas, as outras morrem em função da capina química. Mas essas plantas, a planta do guandu, ela já cumpriu com a sua função, que é utilizar o seu raizame profundo para quebrar com camadas compactadas e também abrir galerias no solo, aumentando a aeração, aumentando a condição dos micro-organismos, dos insetos que ficam no solo, melhorando a aeração do solo e também fazendo com que aconteça uma melhor incorporação de fertilizantes, né, dos adubos, trazendo vantagem, porque o nosso objetivo, nesse caso aqui específico, era a produção de gado, né, proteína animal. Bem,
Agora, eu quero provocar aqui vocês, no sentido de provocação mental, né? O que eu costumo dizer. Nós estamos andando pelo Brasil, que vocês também, em breve, estarão fazendo, alguns já estão fazendo, e quando nós falamos de integração lavoura, pecuária e floresta, vem sempre uma pergunta: Paulo Sérgio, mas é necessário que eu utilize sempre o eucalipto? Ou então a cássia? Algumas pessoas já vêm utilizando, Brasil afora, mogno. Não, você tem uma diversidade de componentes arbóreos que podem sim ser colocados no sistema ILPF. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa foto de cima aqui é a cultura do bambu sendo utilizado no sistema ILPF. O objetivo maior aqui é o bambu, realmente, mas foi feito com o objetivo de também ter uma exploração, observem aqui, de pecuária nesse sistema. Por quê? A biomassa do bambu, em alguns estados, né, estados do Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, no estado da Bahia, há um consumo grande de bambu nas caldeiras de algumas indústrias. Então, o consumo é muito grande. Também no setor ceramista. Paulo Sérgio, então, é possível ter o cultivo do bambu no sistema ILPF? Claro que é. Basta que haja um entendimento, um estudo detalhado, para você determinar, você como técnico da área, né, nós como técnicos da área, determinarmos qual o espaçamento entre fileiras. E aí sim você vai ter o convívio do componente forrageiro, que seja o capim, mais o componente arbóreo, e o componente solo e o componente animal. O que é necessário, nesse caso, é você destacar e priorizar o principal componente que o empresário quer, que o seu contratante quer. Nesse caso aqui, o principal componente era o bambu, porque era biomassa, mas o produtor queria também aproveitar o capim para a criação de bovinos. Esse caso específico, nós montamos uma primeira área na fazenda, uma área que ele queria conhecer o sistema. Essa área aqui tem 90 hectares, onde nós instalamos a primeira área. 90 hectares desse sistema, com um resultado muito satisfatório. E aí está uma outra situação. Paulo Sérgio, algumas pessoas perguntam, Paulo Sérgio, pelo que eu vejo na foto, inclusive, e também em outras situações, o animal, ele come as folhas do bambu? Comem sim. Então, existe essa outra grande vantagem quando você retira as hastes do bambu, toda a parte aérea de folhas do bambu, os animais gostam muito e comem bastante rápido todo esse material aqui. E isso é bastante interessante, porque você não perde nada, né? Inclusive, os galhos mais finos também são comercializados para o setor ceramista. Paulo, mas aí você tem que fazer um determinado manejo para poder priorizar o bambu, correto? Há uma necessidade, então, de você ajustar o que você precisa, né, o que você quer, que é a biomassa, para fazer justamente essa exploração maior, que é, nesse caso aqui, o bambu. E entrar, então, com o componente animal. Bem, existem alguns argumentos que são desfavoráveis à ILPF. Como qualquer técnica que existe, né, se nós formos questionar, e qualquer técnica, ela existe algumas dificuldades. Uma delas, que está aqui, que eu destaco, é assim: Paulo, com quanto tempo você pode colocar, vamos imaginar que você quer colocar o eucalipto. Com quanto tempo você pode colocar os animais na área de novo? Bem, considerando, e eu não estou aqui trazendo receita de bolo, mas, no geral, com 18 meses, você pode entrar com os animais. É interessante que você coloque os animais leves, com categoria de peso leve, animais jovens, para que não haja também impacto sobre as árvores existentes. Uma outra informação importante, caso você queira assim gravar e levar isso para o campo e acompanhar, é com um DAP, as plantas com DAP acima de 9 a 10 centímetros de DAP. Então, isso aí, você já pode entrar com os animais. Paulo, isso vai, para você atingir um DAP de 10
9 a 10 centímetros, leva 1 ano e meio? Depende, né? Nós estamos falando de agricultura, nós estamos falando de uma indústria a céu aberto, que isso varia em função de vários componentes, várias situações, como o tempo, o clima, a chuva, fertilidade do solo, praga ou não, material que foi plantado. Então, há uma variação muito grande. Uma outra coisa que chama atenção, se os animais sentirem falta do componente forrageiro, provavelmente alguns animais eles vão procurar as cascas da planta do eucalipto. E isso é ruim, porque ele chega a matar algumas plantas. E como os animais eles têm o hábito de seguir os outros, né, gregário e tal, então o que acontece? Um começa a morder a casca do eucalipto, os outros também acabam acompanhando e fazendo o mesmo, levando à morte algumas plantas aí do eucalipto. Paulo, mas me diga, você falou em relação a possibilidades de integração lavoura-pecuária-floresta. Aí está um exemplo de integração lavoura-pecuária, né? Nós temos esse exemplo aí no sudoeste do estado da Bahia, isso já acontece também no estado de Pernambuco, no estado do Ceará, onde vocês percebam aí, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo aí, acredito, a cerca com o fio elétrico, a cerca elétrica sobre a palma, né? Sobre a palma, onde as faixas estão cultivadas e a colheita da palma, nesse caso, ela é feita pelo animal. Isso diminui bastante o gasto, a despesa com mão de obra. Isso é muito interessante. Um dos desenvolvedores desta técnica é o Luciano, o zootecnista Luciano, que foi moldando essa técnica e hoje é uma técnica de sucesso no Nordeste. E aí aparece mais uma opção de integração lavoura-pecuária. Você pode ter nessas entrelinhas a cultura do milho, a cultura da mandioca, a cultura do amendoim, a depender, e sempre observando o que eu gosto de chamar a atenção, sempre observando o mercado. Vamos estar atentos ao mercado. É muito comum se perguntar, Paulo, eu vou plantar eucalipto como componente arbóreo. E aí você pergunta, qual a finalidade desse componente arbóreo eucalipto? Você quer ele para serraria ou você quer ele para biomassa? A partir dessa pergunta, você vai definir qual material vegetal que você vai plantar e se você deve realmente optar pelo eucalipto. Existem casos onde o eucalipto, quando adultos, no momento da colheita, não tem comercialização. E aí eu faço a pergunta, você vai vender para quem depois? Né? Então, é importante que tenha essa clareza aí. Outro exemplo interessante, né? Esse aqui é um exemplo muito bom. Essa foto é registrada no Ceará, onde a gente tem isso aqui. Um componente arbóreo, né? A teca. Você tem outros componentes, como o mogno, a depender da região, né? Regiões frias, onde chove um pouco mais, áreas de serra, onde você tem aí o ovinos com o componente arbóreo. Pode ser mogno, pode ser teca, pode ser acácia, enfim. E eu quero destacar aqui, nesse momento que a gente está falando de componente arbóreo, eu gostaria que vocês depois pesquisassem. Nós temos um caso de sucesso, que é a espécie baru. A espécie baru é uma castanha que está sendo muito utilizada no centro-oeste. Até então, era derrubado para implantar pastos. E com o passar do tempo, as pessoas perceberam que o baru ele poderia ser, sim, aproveitado como uma castanha para servir em restaurantes, alimentação natural, e hoje ele está sendo priorizado. Então, Paulo, podemos, sim, nos desapegar em relação ao eucalipto? Lógico, o objetivo é esse, é como eu falei, é uma provocação mental, não ficarmos amarrados, engessados a um único sistema, a um único componente. Vou dar um outro exemplo. Para quem conhece o Centro-Oeste, o piqui, a planta do piqui, um alto consumo no Centro-Oeste, um mercado crescente, aberto, então é possível, sim, aplicar e utilizar o piqui. Outro exemplo, agora no Nordeste, nós temos o licuri, ou oricuri, que é feito um óleo maravilhoso, inclusive tanto de uso na gastronomia, quanto um óleo fino, utilizado em cosméticos.
Fica aqui, então, a provocação mental, no sentido de nós buscarmos outros componentes. Mas, Paulo Sérgio, falta ainda algumas pesquisas para o componente arbóreo em específico. Lógico que falta, mas isso é um grande desafio para todos nós. Isso se mostra como uma oportunidade para que nós todos, como profissionais de ciências agrárias, tenhamos material de pesquisa, material de trabalho e, como extensionistas, possamos levar conhecimento ao produtor rural. Então, aí que está a grande chance de crescer a ILPF no nosso Brasil, no nosso país continental. Eu tenho fotos também, não está nessa apresentação, mas com utilização, fotos que eu fiz, inclusive, em Santa Catarina, com a utilização da araucária, um exemplo maravilhoso, funcionando muito bem. Então, a gente sai de araucária, no extremo sul do país, à cultura do umbu, na região semiárida da Bahia. Umbu é um fruto, umbu, consociado com caprinos e ovinos, com um capim búfalo, dando muito certo. Aí está o exemplo do que pode ser feito com essas culturas. Outro exemplo muito legal aqui, o que vocês estão vendo aí é um sistema de LPF utilizando o componente arbóreo coco da Bahia. Isso mesmo, coco da Bahia tem um mercado excelente na região litorânea do nosso país, um consumo alto, mercado certo o ano todo, faz sol em boa parte do ano no Nordeste e o coco é muito consumido. Então, por que eu, como técnico, não vou arriscar, não vou conhecer a cultura do coco para substituir o eucalipto? Claro, eu vou utilizar, até porque muitas vezes a cultura do eucalipto, o produto eucalipto, madeira, né? Estou falando produtos madeireiros, não os não madeireiros. O produto madeira, ele tem pouco encaixe comercial, posicionamento comercial na região, porque não tem indústria que processe esse eucalipto. Então, aí cabe muito bem. Essa foto é um registro no estado de Sergipe e também na Bahia tem casos onde nós utilizamos o componente arbóreo, a cultura do coco, muito aplicado. Nesse caso específico, aí está se produzindo coco verde, e também é uma fazenda de pecuária leiteira. Bem, e os componentes desse sistema? Nós temos o componente vegetal, a palma, o milho, a leguminosa, não vou falar todos aqui, porque está anotado aí, esse material vai ficar à disposição de vocês, né, para a professora Monique, a apresentação. Nós temos os componentes arbóreos, mogno africano, cedro, eucalipto, bracatinga, sabiá. O sabiá é o sansão do campo, que dá uma madeira excelente para a produção de estaca. Hoje já está se produzindo muito no Nordeste e as fazendas precisam de estacas. Agora eu trago uma realidade muito interessante, e mais cedo, eu conversando com a professora Monique, agora fiz o convite a ela e faço a todos que nos assistem, nos acompanham aí, para conhecer um pouco das oportunidades que tem no Nordeste. Quando você que está nos acompanhando, participando dessa live, visitar o Nordeste, reserve tempo para conhecer o interior do Nordeste. E eu vou pegar uns casos aqui específicos do Vale do São Francisco, Juazeiro e Petrolina, a maior área irrigada da América Latina. Hoje nós temos as áreas de fruticultura, onde eu tenho o componente arbóreo, justamente mangueiras, né? A videira. Então, assim, áreas com goiabeiras e, no meio, nas entrelinhas, a forragem, porque essas áreas são todas irrigadas, então a gente tem um suporte hídrico maravilhoso, onde eu tenho o componente forrageiro convivendo de forma pacífica com as frutíferas e ainda por cima tendo ganho com o componente animal. E isso no Vale do São Francisco, vocês aí, reforço o convite, saiam dos seus estados ainda como estudantes ou como profissionais e conheçam o nosso imenso Brasil. Os exemplos são vários e valem muito a pena. Eu espero que a professora Monique faça realmente uma caravana e que a gente, o Estado da Bahia, abra os braços para receber todos vocês. Agora nós vamos focar um pouco, já buscando o encerramento dessa apresentação. Caso vocês se interessem também, eu quero chamar a atenção aqui para algumas espécies locais, onde tem um potencial enorme. Nós vamos falar, por exemplo, da mangaba, no leste do nosso Brasil, na área costeira, na parte do Nordeste. Nós temos também a mangaba, nós temos também
o piqui já foi citado, né? O babaçu, no norte, eu morei no estado do Maranhão, em Balsas, divisa com sul do Maranhão, em Balsas, e nós tínhamos o babaçu em toda a região, e hoje é explorado também como um componente arbóreo. Aí está um exemplo, né? Esse é o paricá. Outro exemplo claro aqui também, a oferta de sementes que nós temos para você pensar em produção de floresta numa fazenda e aliviar a pressão sobre as florestas nativas, produzindo, inclusive, madeira para o consumo da própria propriedade rural. É importante nós falarmos, e para todos nós que entendemos a questão do sistema de LPF, nós falamos do componente solo, animal, forragem e arbóreo. Mas eu quero destacar aqui, por isso que eu reservei essas fotos, o componente humano, as pessoas. Antes de implantar qualquer sistema, entenda as pessoas que estão na fazenda. Acolha, você precisa ser acolhido para também permitir que você consiga passar as informações. Então, cuide das pessoas, dê atenção às pessoas e, mais ainda, não só para que o sistema dê certo, mas que para você seja também compreendido pelas pessoas. E dá atenção a esse componente que é tão importante, que são os seres humanos, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Aí está um treinamento em produção de sementes, de espécies arbóreas, para área de reflorestamento, de recuperação de áreas de APP. Eu quis destacar isso aqui, um dos nossos trabalhos. Aqui dentro de uma reserva legal, com a procura de mudas, dentro de uma reserva legal, até 20% você pode tirar dessas mudas e fazer a recuperação florestal de áreas de APP. Eu quis destacar isso aqui. Aqui eu quis destacar também, é necessário a participação do produtor rural, do pecuarista. Aqui nós temos o pecuarista, o empresário da cidade de Salvador, junto com o seu gerente. Se o produtor, se o pecuarista, ele não veste a camisa, se ele não adota a técnica primeiro, é muito difícil você levar isso à frente. Aqui está um destaque das mudas coletadas no campo. Aqui a gente tem um destaque do viveiro dentro da própria, próximo da área de reserva legal, que nós chamamos de viveiro modelo Cabruca, com custo baixíssimo em produção de mudas dentro da própria propriedade rural, sem que a gente precise comprar mudas fora. É muito comum você ouvir produtor rural, pecuarista procurando mudas para comprar, quando na verdade você tem área e material para produzir. Aí está um destaque de uma muda plantada na área de APP, né? E agora cabe aqui o que eu estou comentando sobre esse estudo geral sobre o LPF, para que você consiga realmente obter o melhor resultado possível. Bem, já fazendo o encerramento, eu quero fazer uma homenagem aqui, sempre eu faço, e eu com grande emoção, eu sempre mostro essa imagem, esse é o meu avô, né, nos idos de 1980, onde eu falo que essas eram as minhas primeiras aulas de bovinocultura, né, esse registro aí, né, essa história boa que nós trazemos numa fazenda que era dele, e que eu passava minhas férias, onde eu comecei a desenvolver a intenção e o amor pelo campo. Essa é a primeira homenagem. A segunda é essa pessoa, que é o João K., né, grande pesquisador da Embrapa, começou a fazer as suas pesquisas destacando a questão de LPF, e hoje, né, já está aposentado, mas é uma grande figura, um dos pais do LPF no Brasil. Bem, a apresentação é essa daqui, está aí o endereço tanto do Facebook quanto do Instagram, né, caso vocês tenham interesse, está aí para que possam acompanhar, ok? Vamos voltar aqui. Show de bola. Obrigada, Paulo, pela apresentação, pelas excelentes informações. Temos algumas perguntinhas, quem tiver aí também mais pode colocar, né, no chat. Vamos começar pelo Adilson. Com quanto tempo dessa integração Lavoura, Pecuária, Floresta, consegue-se um resultado satisfatório em questões de solo? Adilson, eu vou trazer uma realidade bem própria nossa aqui. Com 8 meses,
já foi possível nós percebermos a vida do solo, como ela mudou. Né? Nesse caso específico de solos pesados de Massapê, nós fizemos várias... o termo técnico não é esse, mas aí eu vou pedir vocês para me ajudarem aqui. No buracos, não. Me ajude, professora. Trincheira? Trincheira, obrigado. Várias trincheiras, e nós observamos, claro, nas trincheiras, a microbiota do solo já era outra. Então, assim, outra coisa, as galerias também que o Guandu abriu. Isso é extremamente satisfatório. Espero ter respondido, Adilson. A parte física, né? A parte física... Isso. Vocês têm utilizado subsolador também em camadas compactadas ou não? Utilizamos quando há uma necessidade, professora, mas e não há uma restrição, uma negativa em utilizar ou não um determinado implemento. Eu sou a favor da grade, quando bem utilizado, do arado, do subsolador, da capina química, da capina mecânica, contanto que exista um critério, um bom senso. Quando necessário, nós utilizamos, sim. Positivo. Vamos agora para a pergunta da Carla. É possível aplicar o conceito de integração lavoura-pecuária-floresta em propriedade de qualquer tamanho, mesmo sendo uma roça pequena? Ótima pergunta. Nós temos um trabalho voltado, não oficial, Carla, né? Não oficial, mas um trabalho em paralelo onde a gente consegue atender algumas pequenas propriedades, né? Um trabalho mais no intuito de social. Numa área pequena de 22 hectares, com uma agricultura familiar, basicamente, onde ele faz integração lavoura com ovelhas e utiliza um dos componentes, o amendoim, que tem um encaixe muito positivo. No Nordeste, as festas juninas são muito comemoradas. Em determinado momento do ano, o amendoim tem um valor agregado muito alto. E essa família vem plantando, intercalando o amendoim com a pastagem, e em seguida ele entra com o carneiro, que também tem um consumo muito grande no nosso Nordeste. Carne de carneiro, ovinos, né, e caprinos. Então, cabe sim. Inclusive, fazer um complemento. Nesse caso aí, Carla, eu dou uma sugestão, com áreas pequenas, utilizar o componente arbóreo, não eucalipto, mas sim fruteiras, espécies frutíferas, onde você tem a colheita dos frutos para polpa, né, para sucos, e tem um encaixe perfeito. Tem casos aqui, depois você entra, se você tiver papel, anote, por favor, Carla, a cidade de Nova Soure, semiárido baiano, onde nós temos áreas muito pequenas, agricultura familiar, com caju, caprinos e o capim búfalo. Espero ter respondido. Olha que bacana. Agora, Paulo, perguntando uma curiosidade, que a gente comentou sobre agricultura, né, familiar, sintrópica e orgânica. Até a sintrópica surgiu aí na Bahia, né? Você já ouviu falar alguma coisa de produção, como que é? Realmente consegue ter uma produção boa ou que é um sistema agroflorestal? Qual é o seu ponto de vista, sua opinião? Surgiu no médio sul da Bahia, né, próximo à cidade de Valença, o Goste, né, um nomezinho assim. Goste, uma coisa assim. Eu não conheço ele pessoalmente, ele faz alguns cursos na propriedade dele, e o que eu consigo conversar com pessoas que, inclusive, participaram, que mostra, sim, altas produtividades. Inclusive, não há uma resistência dele em relação à utilização do eucalipto, que é tanto taxado como ruim, como que uma bomba para puxar água do solo. É uma bomba quando você faz monocultura, como qualquer cultura. Se você tem uma monocultura da manga, também você vai ter um consumo hídrico alto. Mas, no caso dele, ele bota algumas plantas soltas de eucalipto que servem para madeira. E ele tem conseguido, basicamente, em fruticultura, no caso dele lá, na região de Tuberá. Agora eu lembrei o nome da cidade. Vocês depois pesquisem. Onde ele tem o cravo da Índia, né? Um produto muito consumido no nosso país como especiaria. Ele tem cravo, ele tem canela, ele tem o próprio cacau, a banana. Tem uma empresa chilena que se instalou no sul da Bahia para fazer chips de banana da terra. Ela é colhida verde e processada. Então, nesse sistema agroflorestal, eu não conheço o caso dele específico, mas conheço uma escola rural, onde, inclusive, eu já dei palestra, onde tem sistemas agroflorestais funcionando muito bem, inclusive melhorando a vida das pessoas envolvidas.
Sim, eu sou totalmente a favor. Uma coisa que eu fiquei assim, porque você, se você conhecia, porque ele não trabalha com adubação, né? Só capina e poda no sistema, então Sim. não adiciona. Daí eu fiquei meio curiosa para saber da situação. Ele entra com alguns produtos de reação lenta, né? Algumas rochas com reação lenta. Tipo rochagem, né? Isso ele faz. Pó de rocha foi o que foi comentado ontem, gente. O Éder, com que frequência é sugerida a reanálise de solo na área de cultivo? Olá, Éder, boa noite. O Éder, eu costumo dizer que aí é uma necessidade de cada propriedade. Se você tem, por exemplo, nós temos casos que eu acompanho no oeste da Bahia, onde é feita anualmente. Mas, Paulo, anualmente há uma necessidade, claro, meu amigo, quanto custa a análise de solo completa? A depender do laboratório, é menos dos que R$ 100. E o que ela passa para você, nós estamos diante de uma doutora de solos aqui, a professora Monique. Então, assim, e para você conseguir fazer qualquer intervenção em uma propriedade, é preciso que você conheça o solo que você está trabalhando. Então, a minha sugestão, se você consegue fazer anualmente, faça, meu amigo. É muito importante. Isso é Pastagem barato perante os outros custos que a gente vai ter. Muito barato. áreas de pastagens, de fazendas que atendem, que nós atendemos, anualmente é feito. Você tocou num assunto agora, pastagem, porque se a gente pegar aquela região, principalmente de Presidente Prudente, o que acontece? É difícil colocar na cabeça do produtor que ele tem que melhorar a pastagem dele, até as principais áreas degradadas que se tem no Brasil, acho que no nível mundial, é proveniente das pastagens. Então a gente sabe que a melhoria a gente tem que melhorar para ter automaticamente uma maior produção. E como tem sido esse trabalho de vocês para colocar na cabeça do produtor e que ele tem que adubar a pastagem dele? Ok. Antes de responder, eu não sei se eu vou conseguir mostrar a vocês aqui. Isso aqui é uma embalagem de um produto comercial Baru. Quem puder anotar, depois anote aí. Produzido é um componente arbóreo que está sendo produzido no Centro-Oeste, é uma espécie nativa brasileira com encaixe muito bom, inclusive na Europa. Apresentação muito boa, como registro. Vamos lá. Uma sugestão para os que querem convencer o produtor, o pecuarista, a implantar um sistema de integração lavoura-pecuária e fazer a adubação de pastagem, sugira a começar. Tem alguns colegas que brincam comigo. Paulo é o engenheiro agrônomo garçom, tudo dele é 10%. Não faça mais do que 10% na sua propriedade. Se você for numa propriedade de pecuária, é provável que você tenha uma quantidade mínima de implementos, de plantadeira. Então, seja razoável, tenha a sua percepção. Faça 10%, faça 15% da área e inclua, coloque ele para plantar milho. O milho dá uma resposta extremamente positiva. Aí você faz o semeio do capim nas entrelinhas. Sai um milho maravilhoso. O milho tem um encaixe comercial perfeito em vários lugares. Ele pode ser comercializado verde. Eu viajo, eu chego em Goiânia, eu como milho verde. Eu vou no interior de São Paulo, eu como milho verde. Eu vou em Santa Catarina, tem nas gôndolas de supermercado. No Nordeste, então você tem fácil saída. Ele já gosta. A partir daí, você coloca o capim e vem um capim maravilhoso e o adubo, ele vai ser pago com a cultura do milho. E detalhe, Paulo, eu não quero comercializar milho verde. Não tem problema, você faz silagem. Paulo, eu não quero fazer silagem, eu quero fazer grão úmido. Você espera secar e transforma e serve para o animal. É um resultado maravilhoso. Fazendo em 10% a 15%, a fazenda não vai se estrangular em termos de operações agrícolas e você convence ele mais fácil. Essa é uma prática que a gente vem adotando. Positivo. O que ontem foi comentado também, tem que ver para crer, né? Nós temos que mostrar para o produtor. É muito interessante essa parte. Tem 2 trabalhos muito, muito bons lá da região que a gente fez, lá na região de Presidente Prudente, mais específico em rancharia, e com relação à pastagem e integração aí lavoura-pecuária. Um deles vai apresentar o TCC agora, que é o Matheus. Eu acredito que ele está até presente aí, porque eu passei o link para ele. O que aconteceu nesse trabalho? Gente, é nítido, exatamente o que o Paulo falou, a gente faz, a área vai ter resultado, por quê? Vem a melhoria, a pastagem está degradada lá, a gente consegue introduzir uma cultura, a gente vai consequentemente melhorar já a biologia e a física do meu solo. Pode ser que aquele produtor esteja fazendo a química, que é muito difícil, né? Ele adubar, a gente colocar na cabeça dele. E daí vou produzir,
eu introduzo uma cultura, eu vou produzir mais aquela cultura, e depois, na hora que eu volto com a pastagem vai ser muito melhor e vai engordar mais o meu gado, que vai estar lá presente na área. Esse último trabalho que é do Matheus que comentei, ele é muito interessante. Como que foi o trabalho dele? A gente simplesmente, nós aplicamos lá na área gesso, isso na braquiária, gente, foi colhida a soja, daí ele entrou com a braquiária, com a braquiária após a colheita da soja, em março, fevereiro, março, daí plantou semeou a braquiária, daí em julho, mais ou menos, foi entrado com o bovino, ficou lá uns 2 meses e dessecou para entrar com a soja novamente. E o que aconteceu? Nessas parcelas a gente aplicou gesso, os tratamentos foram gesso mais azospirilo, só gesso e a testemunha. Onde aplicou e é barato, se a gente for pôr na conta aí, o azospirilo e o gesso, o teor de proteína foi lá em cima. E daí o que aconteceu também na resposta da soja? Na mesma parcela que o teor de proteína foi lá em cima da braquiária, a gente produziu mais soja também na área. Então foi um retorno imensamente, com certeza pagou, porque também engorda mais o meu boi e eu consigo produzir mais. Então é uma cadeia. Quando a gente consegue exatamente mostrando o produtor, ele vai conseguindo, vai crescendo os olhos. E uma dica, a gente tem que sempre trabalhar em cima de custo-benefício, né, Paulo? Na agronomia, a gente tem que ter a tal da estatística que é muito utilizada, temos a base que vocês estão fazendo, e tem a outra que é o teste de média, teste de Tukey, Duncan, Dunet, Student. O que acontece? Quando a gente aplica esses testes, algumas vezes ele não me dá diferença estatística significativa. Só que a hora que a gente vai ver o que me faz rir lá, ele paga e me dá lucro. Então, a gente tem que trabalhar nessa área nossa, felizmente ou infelizmente, é em cima de lucro. Então, a gente tem que mostrar para o produtor e transformar isso aí em sacas de soja, em sacas de milho, ou que seja arroba de boi, né? O lucro que ele teve em relação ao sistema. Mas é isso aí, a gente tem que convencer, cai no mesmo... é uma ferramenta muito importante para o aumento de produção, a integração lavoura-pecuária, assim como o controle biológico, mas temos que convencer o agricultor a utilizar, né, Paulo? Pode falar até melhor a sua experiência em relação à prática. Um comentário a mais, eu não aceito, né? Primeiro, nós estamos fazendo testes nas fazendas. Os testes já foram feitos nas instituições de pesquisa, na Embrapa. Então, é uma demonstração diária. Não aceite a questão teste na fazenda. A fazenda não é para teste. E segundo, eu não aceito, muitas vezes, o produtor, o pecuarista quer entregar a você aquela pior área. Então, a princípio, ele já te entrega um problema. Uma área mais degradada, mais cheia de solos rasos. Espera aí, meu amigo. Eu vou demonstrar um produto para você, uma nova técnica, você coloca uma situação mais difícil possível? Não. Não é? Você vai botar o seu... a turma é jovem e talvez não tenham filhos ainda, mas assim, você vai botar o seu filho para jogar futebol. Você vai botar sem chuteira e num time que todo mundo já joga? Não. Você tem que botar uma condição, no mínimo, razoável para que a técnica seja revelada como sucesso e que a propriedade adote. Então, fica a dica. Não aceitem fundo de pasto fazendo áreas difíceis. O Ronan, acho que acabamos de responder até a sua pergunta, né, Ronan? Ele estava perguntando se é possível consorciar lavoura e pastagem no sistema. Com certeza, vários, né? Aí o Paulo deu até umas dicas das diferentes culturas que tem lá no Nordeste, mas aqui para cá a gente consorcia, né? Esses trabalhos que você passou lá perto de Prudente, era milho e soja também, Paulo? Foi. É normal. Nós temos casos no Rio Grande do Sul com a folha do chamate, né? Sendo consorciado com a pastagem. Show de bola. O Everaldo, na sua opinião, Paulo, ainda falta um maior investimento dos produtores em técnica de integração lavoura, pecuária, floresta, tendo em vista todos os benefícios apresentados? Falta muito, meu amigo. Infelizmente, Everaldo, boa noite. Falta demais o produtor, ele ainda não está morando na propriedade, ele não está respirando a propriedade. Parte deles, principalmente na pecuária do nosso país, parte deles ficam fora de suas propriedades, o que é um grande problema. Então, eles não acompanham. Isso é um limitante para todos nós que estamos trabalhando com ciências agrárias.
ele investe mais, muitas vezes, no consultório de advocacia, ele investe mais na loja de material de construção que ele tem, e pouco na fazenda, e quer que a fazenda dê resultados satisfatórios. Então, assim, seja objetivo, firme, quando você for levar uma técnica, que há uma necessidade de investimento. Senão, não há retorno. Mas o nosso trabalho é esse. Se você puder comentar com eles até um pouquinho da agricultura de baixo carbono, foi até criado, né, essa prática aí, mas parece que não pegou muito, né, Paulo? Que vendia carbono lá e a planta e foi logo que começou a sair essa divulgação desse sistema, na verdade. Na verdade, assim, a técnica que hoje a Embrapa tá divulgando, eu sou aluno da Embrapa Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje à noite teve uma live aí, o Fala Carlão, quem conhece, quem acompanha, entrevistou a criadora, uma das criadoras, a doutora Fabiana Vila Alves. O carne de carbono neutro não necessariamente vende crédito de carbono, que é uma outra coisa, mas neutraliza as emissões de carbono. Isso é muito interessante, o mundo está comprando, vários grupos, como o JBS, já adotou essa técnica e é tendência mundial. O outro é carne de carbono nativo. Então, para todos nós aí, essa técnica funciona e funciona muito bem, a utilização da carne de carbono neutro e carne de carbono nativo. O mercado está ávido por comprar esse produto, cada vez mais o consumidor consciente e disposto a pagar por esses produtos. Então, nesses dois casos, carne de carbono neutro e nativo, é uma neutralização do crédito de carbono, mas não gera crédito para você vender. Agrega-se valor ao produto. Espero ter respondido. Isso. No seu ponto de vista, agora a pergunta do Reinaldo. Quais as desvantagens da integração lavoura-pecuária-floresta? Reinaldo, eu sou um entusiasta pela técnica de LPF. Eu praticamente não vejo desvantagem, né? Você passa a ter produção de biomassa na fazenda, que seja produto madeireiro, você passa a ter produtos não madeireiros, você tem, por exemplo, pasto apícola, a depender do componente arbóreo, você passa a ter produção de fruticultura, você passa a ter o componente forrageiro mais fortalecido, porque você entende melhor e passa a adotar mais. O bem-estar animal, ele passa a ter, se você tem animais de reprodução, mais crias por ano, então só vantagens. Agora, se você me perguntar, Paulo, quais são as dificuldades de implantação, aí sim. Então, a gente tem dificuldade de parte de máquinas no nosso país. As fazendas praticamente não têm máquinas. Observem que eu não estou falando da área de grãos. Eu estou falando da pecuária para entrar no sistema LPF. Então, há preciso uma atualização em termos de máquina. Existe um problema a ser solucionado, é colocar na cabeça do produtor e do pecuarista que ele plantando imagine, você planta entre linhas, fileiras de eucalipto ou qualquer outro componente arbóreo que seja teca, mogno, cedro ou mangueira. Você vai ter que esperar no mínimo 18 meses para entrar com gado ali. E ele vai falar assim, mas essa área, quem vai me pagar? Porque onde é que eu vou botar o gado? Aí, mais um motivo para você não começar com 10% a 20%. Comece com um número razoável, começar com 10% a 20% no máximo, para que haja uma adequação da propriedade. Não há desvantagens da ILPF. O que existe é um aceitar do produtor para uma nova gestão da propriedade. Pode acreditar nisso. O Éder, ele comenta aqui, para fazer o sistema de LPF, é necessário fazer em toda a área ou em pontos estratégicos? Éder, boa noite. Eu começo fazendo sempre em pontos estratégicos. E áreas que são para mostrar ao produtor, para capacitar a equipe da fazenda, evite fazer em fundo de pasto. Precisa ser locais visíveis, de fácil acesso, onde a comunidade da fazenda, as pessoas que trabalham na fazenda, circulem com frequência. Eles começam, então, a passar para você os resultados positivos que estão observando. É impressionante. Eu sugiro, inclusive, saiam, né, não conheço a realidade de vocês, mas saiam das salas de aula, visitem campos, que vocês vão ficar impressionados como a equipe da fazenda, eu tenho casos aqui, que quando eu chego, aí, doutor Paulo Sérgio, vamos aumentar a área da fazenda, porque está dando muito certo. Eles começam a comprar a técnica. Positivo.
O Paulo, ele pergunta sobre a preparação das mudas, se elas são retiradas dos subbosques, das florestas e relocadas do B de saquinhos para ser plantadas nas áreas de APP ou RPPN. Ok, meu xará aí, boa noite, xará. Nós temos um trabalho forte de restauração florestal aqui, muito legal, inclusive vocês podem acompanhar no Facebook as últimas postagens. Nós fazemos postagens todas as terças-feiras dos nossos trabalhos, então vão até o Facebook, o Instagram, vocês vão ver lá, inclusive fala sobre isso. Até 20% dentro de uma reserva legal, você pode coletar as mudas que estão lá, até 20%, com muito cuidado, sem quebrar a raiz pivotante, tirando o máximo de torrão possível para ser produzido, para esse material ser colocado em viveiros, que sejam viveiros simples, do tipo cabruca, próximo da floresta, ou viveiros maiores. Vocês vão ver exemplos lá no Facebook de um caso que a gente mostra, e dá muito certo, tanto para a área de APP, quanto aumentar a área de reserva legal, e nós estamos começando um trabalho muito legal no estado de Alagoas, em breve, onde a gente vai fazer corredores ecológicos em algumas fazendas, e com resultados aqui obtidos no nosso estado muito satisfatórios. Além do que, você pode comprar sementes no mercado e produzir com a própria fazenda, dentro da própria fazenda. Em uma das fotos que nós mostramos no final, eu mostrei ali o treinamento de você retirar sementes de frutos carnosos, né? Tem os frutos secos e os frutos carnosos, retirando a polpa, secando a sombra, guardar sempre ou em sacolas de papel ou caixas pequenas, e você faz o plantio. Tem fazendas aqui, que, um caso específico aqui, nós já passamos de 4.200 mudas plantadas sem comprar, isso em 4 anos, sem comprar nenhuma muda fora. E volto a dizer, as minhas informações aqui, as minhas fotos, têm CEP. Um dia que você resolver curtir Praia do Forte, Morro de São Paulo, tire um tempinho e faça uma visita no interior, que a gente leva vocês até lá, e vocês vão ver o depoimento dos próprios gerentes de fazendas. Show. Aproveitando ainda a outra pergunta do Paulo, ele pergunta se vocês têm algum trabalho com estilosante nessas áreas de integração. Ô, Paulo, estilosantes a gente tem uma grande dificuldade, que a capacidade dele de suportar os agroquímicos, os herbicidas que nós utilizamos em boa parte do Brasil, é muito pequena. Então, assim, toda vez que você faz alguma coisa de estilosantes, nós agora estamos com um material muito novo, lançado no final do ano passado, da Embrapa Campo Grande, inclusive plantado em umas pequenas áreas para a produção de novas sementes, mas o que acontece é que quando você planta o estilosantes, ele vai muito bem, mas num primeiro momento que aquela fazenda precisa fazer uma capina química, ele vai todo embora. Então, é muito difícil ainda trabalhar com estilosantes. Depois você pode dar uma olhada no chat, tem bastante elogios aqui, agradecimentos, Paulo, pela palestra. Eu fico muito grato. Sempre bom. Muito obrigada mesmo. Tem aqui a pergunta do Eduardo, está quase terminando, tá? Eduardo Pimentel. Ele pergunta se a integração com coqueiros pode ser realizada no solo da zona da mata de estados do Nordeste. Olá, Eduardo. Boa noite. Pode sim. Pode, inclusive, essa integração que eu mostrei para vocês é no estado de Sergipe e também na Bahia. Toda a região costeira vai muito bem o coco da Bahia, o coqueiro da Bahia, né? E pode sim. Uma única coisa que você precisa observar, e outra coisa, já vi plantios também, uma dessas fotos que eu não coloquei aqui, tem plantios em Minas Gerais indo muito bem, longe de praia. O coqueiro não requer sol e praia, não. Só a gente que precisa de praia para curtir. Mas, assim, o coqueiro quer fertilidade de solo, o coqueiro quer boa irrigação, um bom manejo. O que você vai entender como produtor rural, como pecuarista, é importante para qualquer situação. Qual o objetivo dele? O principal objetivo dele é produzir água de coco, coco verde para atender o mercado, a indústria, a massa do coco, ou você produzir, que seja, nesse caso aí que eu mostrei, a pecuária de leite. Então, tem que ter sempre, no sistema ILPF, tem que ter sempre um componente maior, eleito como maior. E daí você vai ajustar, porque aí você vai perguntar, Paulo Sérgio,
Mas qual o tamanho em metros da faixa? Depende. Se ele prioriza o gado de leite, eu aumento as faixas. Se ele prioriza a produção de coco, eu aperto a faixa para produzir mais coco. Mas dá perfeito e tem casos aqui de sucesso. Aí você pode fazer uma outra pergunta. Paulo, eu sei que a Embrapa vem desenvolvendo, eu estou falando rápido, gente. Se for o caso, vocês me avisem que eu falo mais devagar. Então, assim, existem casos, é para a gente otimizar o tempo. Paulo, mas tem o coqueiro ou não? Como é que fica se eu tenho um coqueiro ou não para o componente animal? Meu amigo, se você tem animal, por exemplo, pecuária leiteira, com Jersey, no coqueiro ou não, você pode ter problemas com os animais, eles vão evitar transitar. Em algum momento, eles vão ficar se chocando com as palhas do coqueiro. Lógico, se você botou uma faixa muito apertada, vai dar problema. Então, mais ainda, eu chamo a atenção de todos aqui, de todos nós. Eu também fico o tempo todo atento a isso, de entender o sistema como sistêmico. Faço uma análise mais aberta, mais completa. Paulo, a topografia do terreno, como é? Tem declividade ou não tem? Como é a facilidade dos animais? Eu vou pegar, imaginem, fechem os olhos vocês, imaginem um coqueiro ou não, com os animais, um rebanho de Jersey, transitando no coqueiral. Então, daí você tem que começar a pensar em como você vai dispor essas fileiras do coqueiro para você ajustar. Mas dá certo e muito. E todos os dois produtos, principalmente coco, no Nordeste, tem um encaixe maravilhoso no comércio. Espero ter respondido. Fabrício, ele pergunta... A minha piada. O Fabrício pergunta aqui, eu acho que meio que já respondemos até, mas vamos lá. E como demonstrar a agricultor adotar a integração lavoura-pecuária, se ele não utiliza a arborização nem o animal como prioridade? E por cima, dificilmente deixa a mecanização para a descompactação do solo. É uma agricultura convencional, no caso, né? Vamos pegar, então, vou trazer um exemplo vivido. É complicado, né, numa situação dessa, mas vou dar um exemplo que eu vivi na região onde, depois vocês procuram no mapa, não é tão perto, Balsas, Maranhão. Ou então você já deve, com certeza, já deve ter ouvido, escutado, porque são grandes estudiosos aí, autodidatas. A região, novo território Matopiba. Anotaram? Matopiba, ou o novo território Cealba, começado com S, Sergipe, Alagoas e Bahia, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nós tivemos casos desses, onde o produtor só tem monocultura, ele assim, parecido com o Monique, com esses olhos bonitos assim, e gauchão, onde só quer plantar o soja, não é a soja não, é o soja, e não quer mudar. Então, assim, você leva essa condição para ele, só que ele é agricultor, ele tem uma vantagem diferente, infelizmente, do pecuarista brasileiro. Ele admite tecnologia para a agricultura. E aí você começa, nesse caso, você usa o Braquiária rusisiense. Quem quiser anotar, anota isso aí para começar. Ele dá uma arrancada fantástica, não tem facilidade de ser dessecado. Com qualquer, você falou o nome dessecante, ele já está morrendo. E aí forma uma camada de palha muito boa sobre o solo. Meu amigo, se ele tem, por exemplo, como a gente pegou em Balsas do Maranhão, produtores com 4 mil hectares. Lá o pedaço pequeno, não sei os módulos fiscais de vocês, mas 4 mil, lá é pequeno, em Balsas do Maranhão. Aí você tira uma área para fazer de 400 hectares. Ele se apaixona, no outro ano, ele já quer fazer nos 4 mil. Você fala, calma, meu amigo, ele precisa ter tecnologia para isso. Quando você consegue fazer essa área demonstrativa, lembrem-se, nunca fala em área de experimentar, demonstração. Não é pesquisa dentro da fazenda. Ele vai adotar, pode ter certeza. Exatamente. Vocês já viram uma palestra que eu passei os benefícios do material orgânico, né? Deixa eu me permita fazer um comentário. Agora não dá por causa da pandemia, ninguém pode viajar, essa coisa toda, agora que está melhorando. Mas nas próximas viagens de vocês, além das praias aí de São Paulo, Santa Catarina, Fortaleza, Canoa Quebrada, você reserve uma semana e viaje pelo interior, nesses polos agrícolas, que seja Centro-Oeste, Campo Grande, Goiânia, no entorno, Rio Verde, Tocantins, né, o próprio Pará, o interior de São Paulo também, para que você tenha ciência, calce uma botina e passe uma semana rodando, que tudo isso que a gente está discutindo aqui entre nós, colegas, vai se consolidar. Perfeito, Paulo. Então, sem deixar de vir à Bahia, né? Isso, com certeza. Eu sou suspeita de falar do Nordeste, eu adoro.
Gente, mais alguma pergunta? Tem vários, então, agradecimentos, elogios. Muito obrigada, Paulo, pela disponibilidade, passar um pouco do seu conhecimento para a gente, fortalecer essa parceria. Foi ele, já fez para a gente aí, falou, né, passou o convite do mesmo recíproco, deixo aqui também o convite do Norte do Paraná aberto, para que a gente possa fazer as parcerias, os trabalhos e os intercâmbios. E é isso, gente. Muito obrigada, Paulo, novamente, em nome de todos os alunos da faculdade, da direção, por aceitar o convite. E como que nós estamos fazendo? Não estamos de forma presencial para dar uma salva de palmas, o nosso agradecimento é na forma de foto, no final. A Daiane já vai posicionar, Paulo, para tirar uma foto para a gente deixar registrado essa primeira semana da agronomia, primeira turma, e a terceira palestra do nosso curso, né, da Semana da Agronomia, que foi a sua. Muito obrigada. E vamos todos aí posicionar, né, ligar a câmera, que a Daiane vai tirar uma foto como forma de agradecimento ao Paulo por estar presente conosco esta noite. Eu também, meu muito obrigado, professora, e espero ter contribuído com o conhecimento que a gente traz aí para dividir entre os colegas. Sem dúvidas. Muito, depois dá uma lida no chat para ver os elogios. Parabéns pela palestra. E, gente, passando aqui, eu já vou passar o link do sorteio, tá? Hoje temos sorteio de uma caneca térmica e um chapéu, para vocês irem preenchendo aí. Deixa eu vou copiar o link, vou passar no chat, mas primeiro vocês posicionem, abram as câmeras para a gente tirar a foto. Depois nós vamos fazer um intervalinho, para ter, consequentemente, a segunda palestra e a Tainara nessa noite. Vai, Daiane, todo mundo, câmera aberta, vamos posicionar? Avisa Isso. nós aí. Pessoal, liguem suas câmeras aí, ajeitem os cabelos. Vamos todo mundo. Prontinho, pessoal, mandei os prints lá no grupo. Fechou, então. Depois eu passo para o Paulo. Gente, encerramos, então, né, a nossa primeira palestra de hoje. Vamos dar um intervalo de 10 minutos para dar sequência na segunda palestra. Paulo, se quiser continuar com a gente presente, agora se tiver algum também compromisso, pode ficar à vontade, é o mesmo link. E muito obrigada. Tá ok. Um abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus.